Oi, meu nome é Audrey, mas muita gente me conhece pelo meu nome no TikTok. Infelizmente, o que eu fiz no TikTok me fez ser expulsa da escola. Eu perdi meu namorado. E acabei me perdendo também. Quando eu era mais nova, eu nunca acreditava que alguém pudesse olhar para mim. Na verdade, eu tenho uma ansiedade social muito forte. Coisas como responder a perguntas na aula me dá vontade de vomitar. As minhas mãos tremem, a minha cabeça gira e eu tenho vontade de sair correndo da sala. Isso sem falar em apresentações ou sair com muita gente ao mesmo tempo. Por causa disso, eu tenho dificuldade para fazer amigos. Quando eu era mais nova, todo mundo ria de mim porque eu era estranha. O que significa que eu começava a suar frio se alguém simplesmente olhasse para mim. Mas, para minha sorte, eu conheci o Lucas. Foi lá no colégio. Ele era da minha série e era tão tímido quanto eu. Assim que a gente se conheceu, a gente se deu super bem. Começamos a namorar rapidinho e, por um tempo, eu me senti uma princesa. Só que o Lucas era cheio de amigos. Ele saía muito com eles. E isso me fazia sentir um vazio porque eu não tinha mais ninguém. Eu ficava o tempo todo no celular assistindo TikToks, mas muitas vezes só me fazia mal. Eu odiava ver as meninas se divertindo, rindo e fazendo ceninhas juntas. Teve um dia que eu tava bem mal e eu resolvi fazer meu próprio TikTok. Era só uma pequena cena sobre a minha ansiedade social e sobre não ter amigos. Eu achei que ficou engraçadinho e aí eu larguei o celular e fui dormir. Quando eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu vi foi um monte de pedidos para me seguir no Instagram. Eu surtei porque eu achei que alguém tinha feito um meme maldoso de mim, ou sei lá. Mas eu não encontrei nada. Quando eu abri o TikTok, o meu queixo foi direto pro chão. Tinha 1 milhão de curtidas no meu vídeo, em só algumas horas, e 4 vezes mais views. Tinham milhares de comentários de pessoas, até mesmo de TikTokers populares, falando que eu era engraçada e como eles queriam ser meus amigos. Eu fiquei muito feliz. Não dava para acreditar que tanta gente tinha se conectado comigo. Aí eu fiz outro TikTok, parecido, e ele ficou tão popular quanto o meu primeiro. Quando eu contei pro Lucas, ele deu risada e achou incrível. Mas ele não estava tão chocado quanto os outros da escola. Daí, do nada, as garotas populares queriam que eu me sentasse com elas. Outras até imploraram para aparecer no meu TikTok, e outras queriam que eu aparecesse no delas. Elas finalmente gostavam de mim. E para falar a verdade, eu não estava sentindo tanta ansiedade quanto antes. Eu ganhei tanta confiança por causa daquele vídeo que até parecia que eu era uma outra pessoa, diferente. Eu continuei fazendo mais vídeos e 1 semana depois, eu já tinha recebido aquele tão esperado cheque azul. O meu número de seguidores não parava de subir. Sempre que eu e o Lucas saíamos, eu me maquiava para poder fazer um vídeo. Aí, quando os meus vídeos engraçados não funcionavam, eu fazia algum vídeo de dança para intercalar. E se eu usasse roupas curtas, eu recebia mais curtidas. Eu sei que não estava certo, mas era assim que as coisas estavam dando certo para mim. O Lucas ficou meio preocupado e disse que eu estava focada demais na minha fama e que estava ficando meio obcecada com a minha aparência. Eu fiquei um pouco chateada com isso. Ele sempre insistia que eu tinha que fazer amigos e interagir mais com as pessoas, e eu finalmente estava. Ele ficou quieto quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu estava conseguindo vários contratos de patrocínio e estava ganhando mais do que os meus pais. O TikTok estava tendo uma importância tão grande na minha vida que eu mal tinha tempo de ficar com o Lucas. Mas as coisas desandaram mesmo quando eu fiz um collab com outra TikToker numa sexta-feira. O vídeo ficou ótimo, mas quando eu cheguei em casa, o Lucas estava sentado na escada segurando uma rosa murcha. Era nosso aniversário de namoro e eu tinha esquecido. O Lucas estava muito triste e eu me senti muito mal. Até que ele resolveu falar. Você não é assim. Eu não sei mais quem você é. Eu sinto falta da minha namorada que não pensava só em ganhar views. Não dava para acreditar naquilo. Eu finalmente estava sentindo que gostavam de mim e aí ele foi e me botou para baixo. Eu fiquei muito chateada. Daí eu entrei correndo. Eu me senti tão brava e tão solitária que eu resolvi abrir uma live para os meus seguidores. E eu desabafei que as pessoas simplesmente não sabem aceitar que você pode mudar. Tava muito claro que era sobre o Lucas. E pensando bem, me sinto uma idiota por fazer aquilo. E mais idiota pelo que eu fiz depois daquilo.
Eu achei que eu tinha fechado a live. Eu disse tchau e bloqueei o celular. Ou foi o que eu pensei. Eu respirei fundo e fui me trocar. Quer dizer, eu tirei a roupa todinha. Foi só quando eu tava de pijama que eu percebi o que tinha acontecido. Eu não tinha parado a transmissão. Eu tinha acabado de mostrar o meu corpo nu para milhares de pessoas. E quando eu percebi, eu já era trending topic no Twitter. Teve gente dizendo que era óbvio que eu só queria atenção. E outras estavam dizendo coisas piores. Uns minutos depois, o Lucas me ligou. Eu pedi 1 milhão de desculpas e eu falei que eu estava morrendo de vergonha. E ele disse que queria terminar comigo. Eu falei que eu não queria ter mostrado meu corpo, mas ele disse que não era por isso. Ele disse que eu tinha me tornado essa pessoa que falava sobre o nosso relacionamento para ganhar likes, e ele não gostava disso. Ele não gostava mais de quem eu era. E foi bem assim. Eu fiquei solteira, com nudes meus online. E eu estava prestes a ter problemas ainda maiores. Eu cheguei na escola no dia seguinte e todo mundo estava olhando para mim, comentando sobre mim. De repente, a minha ansiedade social estava de volta e pior do que nunca. Na hora do almoço, as garotas populares me chamaram. Elas queriam muito fazer um vídeo comigo, mas eu não estava afim. Uma das meninas, a Maria, revirou os olhos e disse que se eu quisesse salvar a minha carreira, era melhor eu fazer. Eu tive que concordar e aí eu fiz um videozinho com ela só cantando uma música lá. Ai, ficou falso e ficou muito ruim. E as minhas mãos estavam suando, tudo de novo. Quando eu cheguei em casa e vi o TikTok, fiquei arrasada. A legenda dizia: "Olha só quem se vestiu hoje." Eu estava finalmente entendendo que aquelas meninas não gostavam de mim. Elas nem me conheciam. Elas só estavam me usando para ganhar views. Ai, eu fiquei tão frustrada que eu resolvi fazer outra live naquela noite. As pessoas entraram e ficaram falando no chat que era para eu tirar a roupa de novo. Eu disse que tinha sido um acidente e que eu não queria ter feito aquilo. Mas foi quando a Maria apareceu no chat. "Ela só faz isso por atenção. Todo mundo sabe disso", ela disse. Eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi o controle. Eu comecei a dizer que ela me usava para ter as views e que não era o que eu queria. Aí eu acabei perdendo a cabeça. Acabei xingando a Maria ao vivo. Quando eu cheguei na escola no dia seguinte, eu fui chamada na sala do diretor na hora. Eles acabaram me expulsando por conduta inadequada. Nessa minha live, o logo da escola tinha aparecido no fundo e eu tinha representado mal a escola. Enquanto eu saía, todos ficaram olhando para mim, inclusive o Lucas. Em casa, eu fiquei sentada olhando meu TikTok. Eu voltei lá naquele primeiro vídeo, aquele em que eu falei sobre a minha saúde mental. E eu percebi que eu não estava mais agindo como eu mesma desde então. Os vídeos de dança, os collabs. Aquilo não era eu. Eu excluí quase todos os vídeos, só não excluí o primeiro. Aí eu desci para falar com a minha mãe. Eu contei a verdade sobre tudo para ela. E eu disse que eu precisava fazer terapia por causa da minha ansiedade social e da solidão que eu sentia. Para minha sorte, ela entendeu, apesar de eu sentir muita vergonha de mim mesma. Eu comecei a fazer terapia e aí, de vez em quando, eu fazia uns vídeos para falar sobre tudo aquilo. Eles nem ficaram tão bons, mas eu estava orgulhosa por estar sendo eu mesma. Uns meses depois disso tudo, eu liguei para o Lucas para pedir desculpas. Eu tinha deixado a fama subir para a cabeça, e eu perdi quase tudo por causa disso. O Lucas disse que me perdoou. Ele ia demorar um pouco para superar aquilo, mas ele topou retomar o contato para ver o que ia acontecer. Nenhuma fama vale a pena se for para perder sua identidade. E eu tô feliz porque eu aprendi isso antes de ter ido longe demais. Você encontrou o coelho? E o cara dormindo? Curta, compartilhe e comente. Obrigada por assistir.
Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.